Bom dia, irmãos. Muita saudade de todos por não estarmos podendo ter nossa convivência dominical, que sempre tínhamos, né? Mas esse período de distanciamento social temos que cumprir a determinação das autoridades, então não estamos podendo realizar nossos encontros. Mas, através dessa devocional, né, espero que a gente consiga matar um pouquinho dessa saudade. Então nós vamos falar sobre Noé, né, para contextualizar, né, a nossa explanação. Vamos lá começar lá do início do livro de Gênesis, né, da criação, em que Deus criou os céus e a terra, né, criou tudo que neles há, e criou também o primeiro homem, que foi Adão, né, e da sua costela também criou a primeira mulher, sua companheira idônea, que era Eva. Tudo estava indo muito bem, muito tranquilo, dentro da perfeição da criação de Deus, mas aí veio aquela situação na qual é muito inerente, infelizmente, aos seres humanos, né? Aquela vaidade, aquela vontade de ser mais importante, né? De ser como Deus, né? E aí o homem desobedeceu o comando que Deus lhe tinha falado, que não poderia ter acesso à árvore do bem e do mal, não poderia comer seu fruto, né? E nessa ideia, o homem ter o conhecimento, né? Querer se equiparar ao próprio Criador, ele descumpriu, né, o comando de Deus e comeu lá o fruto da árvore do bem e do mal, e por consequência foi punido, né, pelo descumprimento, com a expulsão do paraíso. Avançando um pouco mais na história, vemos que Adão e Eva tiveram dois filhos, né, Abel e Caim. Abel pastor, né, e Caim lavrador. No momento que ambos foram oferecer lá as suas oferendas a Deus, né, diz a Bíblia que Abel ofereceu da primícias do seu rebanho, quer dizer, o melhor que ele tinha, né, do rebanho. E Caim levou também a sua oferta, mas Deus se agradou mais da oferta feita por Abel, né, que ofertou aquilo que ele efetivamente tinha de melhor. E aí podemos tirar uma outra lição dessa passagem, né? Abel, Deus se agradou mais da oferenda de Abel. Então, Caim poderia ter algumas atitudes, né? Muitas vezes, conosco também, outras pessoas fazem melhor que a gente, ou faz alguma coisa de forma mais efetiva, né? E aí a gente pode ou tentar aprender com a situação, né? Entender que, de certa forma, não podemos nunca ser melhor em tudo, e podemos crescer naquela situação, ou simplesmente nós termos inveja, né? E nos envenenarmos, né, também, né, a nós mesmos com esse sentimento ruim. E infelizmente foi isso que fez Caim. Uma inveja de Abel tão grande, que levou uma cegueira a ele tão intensa, que fez com que ele atentasse contra a vida do próprio irmão, né? E isso refletiu, né, a morte de Abel por seu irmão, refletiu certamente em todo o desenrolar aqui da vida humana, mais marcada, né, pelo pecado, tanto que, né, chegando já próximo do nosso enfoque maior, que é Noé, nós vemos que Deus, né, já olhando a criação, né,
vê que a maldade ela está espalhada de tal forma, né, por toda a criação dele, que ele pretende exterminá-la, né, resetar, digamos assim, a criação, né, e para esse trabalho, digamos, de salvar cada espécie de animais que cá residiam, bem como, né, uma família para dar criar, né, uma nova geração, digamos assim, sem aquela peste, sem aquela marca tão forte do pecado que estava fazendo essa maldade com todos serem tão forte. Deus escolhe Noé. Então, Noé, como diz lá em Gênesis 6, 9, né, nós podemos ler aqui. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, né? Então, Noé, ele era um homem íntegro, era um homem justo e andava na companhia de Deus. Por isso, Deus resolve, né, elegê-lo como a pessoa que irá exterminar, acabar com aquela geração cuja maldade estava tão disseminada no seu meio, e vai começar uma nova geração de pessoas sem essa mácula do pecado tão forte, né? E para isso Deus chama ele a construir a arca, né? Todos sabemos da história. E aí vem o dilúvio, né? E aí eu queria focar mais nessa parte, né? Depois que já foi difícil de Noé construir, porque todos, né, zombavam dele, falavam: que chuva é essa? Não está chovendo nada, você construiu um barco desse tamanho, para quê? Mas ele permaneceu firme na aliança com Deus e permaneceu firme cumprindo, né, os desígnios que Deus tinha passado para ele. E a posteriori, depois do dilúvio, né, que durou só o dilúvio 40 dias, depois as águas ainda predominaram por mais 150 dias, né, depois ele ainda solta a pomba vai, primeira vez volta sem ter conseguido lugar para pousar, e depois ele solta de novo. Então, imaginem quanto tempo Noé teve que passar dentro, né, daquele local, daquela embarcação, daquela arca, né, e só com seus familiares e com os animais. Mas Noé passou por todo esse período firme nas promessas que Deus tinha feito a ele, firme no entendimento que ele tinha a respeito da sua missão que lhe foi confiada por Deus, né? Então, eu queria dar esse enfoque porque ao analisar esse texto, ao ler esse texto, eu vi um paralelo muito forte também com o período que nós estamos passando, né? O período que estamos experimentando de isolamento, né, de cada um em suas residências, com as suas famílias, sem poder sair muito, com também o receio, o medo, né, que todos temos dessa doença, de pegarmos, né, essa doença, de que tipo de tratamento teríamos acesso caso pegássemos, uma vez que os hospitais estão cheios, não estão, teria acesso, né, ao tratamento adequado, teria equipamento para para que nós pudéssemos ter o devido suporte. Então é um momento bem difícil, né, que estamos todos passando, mas
temos que ter em mente que temos um Senhor, um Deus, que nunca vai deixar de nos cuidar. Assim como Ele cuidou lá da família de Noé, durante todo o tempo que eles estiveram presos na arca, assim como Deus cuidou do povo de Israel quando ele saiu do exílio, saiu do Egito, né, onde era escravo, e foi para o deserto, e durante todo o tempo do deserto ele providenciou o maná, providenciou a alimentação que fosse necessária e não deixou o seu povo perecer. Nós também, durante todo esse período que passamos e ainda passaremos e que chegará ao fim em determinado momento, isso é certo, de dificuldade, de medo, de ansiedade, né? De não poder fazer o que quer fazer, né? De não poder ir aonde quer ir, de não poder encontrar as pessoas que quer encontrar, não poder abraçar as pessoas que você quer abraçar, né? Apesar dessas dificuldades, nós temos um Deus que Ele está no controle da situação. Isso nós não devemos perder em mente. Então, devemos estar resignados a fazer o que temos que fazer, o que é correto fazer no momento, mas apoiados na palavra de Deus. E certamente que essa palavra trará consolo e paz ao nosso coração, para que nós possamos passar esse período, que passará certamente, mas possamos passar da melhor forma possível, né? E lembrando que Deus, que Noé, ao fim do período, né, quando as águas baixaram, ele ergueu um altar a Deus. Deus, como símbolo da aliança que ele tinha com Noé, dizendo que o mundo nunca mais seria, nunca mais acabaria por meio das águas, né, da promessa. E ele, como símbolo da aliança, ele fez o arco-íris, né, essa formação tão bela, né, que tem quando tem chuva e um pouco de sol, e aí a decomposição da luz, né, solar pelas gotículas de água, fica aquela composição linda, né, que simboliza essa aliança. Então, queria exortar os irmãos a sermos como foi Noé, a tentarmos ter as virtudes que Noé tinha, ou seja, que sejamos obedientes, que tenhamos temor a Deus, que tenhamos paciência, que sejamos íntegros e justos, né? Que com o coração cheios dessas virtudes, né, passaremos pelas dificuldades e saberemos que no final sempre haverá um arco-íris, sempre haverá o símbolo da união do Senhor Deus conosco, com o seu povo, que Ele não nos desamparará. É a mensagem que eu queria deixar com os irmãos e terminar com uma oração. Tá? Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador, graça lhe rendemos, Senhor, pelas bênçãos do dia de hoje. Agradecemos o Senhor ter nos guardado nossa família, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue guardando a todo o seu povo, em especial os nossos irmãos, que são da Igreja Presbiteriana de Tijuca. Que o Senhor não nos desampare, que o Senhor nos guarde de todo mal e nos guarde a nossa saúde principalmente, para que nós possamos passar esse período e possamos estar sempre unidos, estar sempre bem como irmãos em Cristo. Que o Senhor possa, Senhor, olhar lá dentro de nós, que o Senhor possa sondar nossos corações, que nada se oculte ao Senhor, que nenhuma parte fique, que não seja transparente, que não seja de acordo com a sua palavra. Que
que o Senhor possa nos ajudar para que tenhamos um coração grato, um coração cheio de amor, como o Senhor nos ensinou. Que todo o nosso ser possa ser de acordo com os teus ensinamentos. Não porque somos perfeitos, não porque merecemos, mas pela imensa graça que o Senhor tem por nós. Que nós possamos, a partir desta graça que o Senhor nos oferece, Senhor, sermos pessoas melhores. Que o Seu Santo Espírito possa estar dentro de nossos corações, nos fazendo ser espelhos para todo mundo do Seu amor, da Sua compaixão e de tudo de bom que o Senhor tem. Que nós possamos, que as pessoas possam ver através de nós o Seu amor e que isso possa converter mais e mais irmãos para o cristianismo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, fiquem com Deus.